Levando São Deus a tua cura, São Isaías, e algum aqui, São Deus, que eu não lembrei, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, como pode todas as coisas. Seja, São Deus, agora, falando, São Deus, aos nossos corações. Não deixa, Deus, que eu fale nada de mim. Não deixa, Deus, que eu fale nada do meu conhecimento, nada da minha inteligência, pois eu nada sei, eu nada tenho. Mas que eu possa ser o instrumento, São Deus, nas tuas mãos, para trazer, São Deus, a tua palavra, ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui presente. Nos use. Abençoe a cada família aqui representada. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Não, amado, pode estar assentando. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos 17. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 9. Atos 17, do 1 ao 9. Vamos colocar aqui, vamos todos estar lendo juntos? Todos. E passando por Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, por ter com eles e por 3 sábados, disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse pelos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, entre os vadios, e ajuntando o fogo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasão, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram de Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jasão recolheu todos estes, procede contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim, de sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não pouco varões. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Amém. Nós estamos na campanha de missões mundiais. E nada melhor que esse texto que a gente falar de missões. O nosso tema da nossa campanha é: vamos completar a missão. E quando a gente começa a estudar a Escritura, começa estudando os Evangelhos, a gente vai ver que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, alguns dias depois, na sua ascensão aos céus, ele dá uma ordem aos discípulos de ir e pregar o Evangelho a todo mundo. E ali a missão começa a ser cumprida. Ali os discípulos começam a pregar o Evangelho, eles começam a anunciar que só Jesus Cristo salva. E a gente vai ler os Evangelhos, chega no livro de Atos, e no livro de Atos a gente vai ver que a igreja já começa a crescer. Aqui já tem alguns anos, nesse texto que nós lemos, que Jesus já tinha passado por aqui, já tinha ressuscitado. Esse texto acontece mais ou menos 60 anos depois de Cristo. E nesse momento a igreja
crescendo. O Evangelho está revolucionando o mundo naquele momento. Os cristãos não usavam arma, os cristãos não faziam guerra, os cristãos eram um grupo extremamente pacífico, não reagiam nem às agressões que eles sofriam. Mas mesmo assim o cristianismo está crescendo e está assustando muita gente. E nesse texto Paulo está pregando na cidade de Tessalônica. Era a maior cidade da Macedônia. E Paulo fica ali, como nós dizemos, o texto Paulo não fica ali muito tempo, Paulo e Silas. Aqui ele fala que ele pregou ali 3 sábados, conforme era de costume, ali na sinagoga dos judeus. Paulo está anunciando ali na Macedônia que existe um Salvador. Paulo estava na sinagoga dos judeus, anunciando para os judeus e para os gregos que estavam ali, para todos, que eles precisavam aceitar a Cristo. Eu imagino Paulo e Silas ali pregando e dizendo para eles: olha, o Messias que vocês estão esperando, o Messias que está anunciado ali, que vocês ouviram, leram ali nos profetas, mesmo ali em Isaías, mesmo ali em Miqueias, mesmo ali em todos os grandes profetas, ele já veio a esse mundo. O Messias já esteve aqui entre nós, o Messias viveu aqui entre nós, o Messias morreu na cruz por você, o Messias deu a vida para que você pudesse ter a salvação, derramou o seu sangue naquela cruz, o Messias ressuscitou e esse Messias vai voltar. Então vocês precisam aceitar Jesus, porque não adianta vocês serem da descendência de Abraão, não adianta vocês serem da descendência de Isaac, não adianta vocês serem da descendência de Jacó, se vocês não aceitarem Jesus. Imagina Paulo se virando então para os gregos que estavam ali, para as pessoas das outras nações que não eram de Israel, e anunciando que, olha, Deus chama a todos. Vocês também têm a oportunidade de ter esse Messias, vocês têm a oportunidade também de ter a salvação, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus também te chama para você fazer parte do povo de Israel. Mas não esse Israel aqui, irmão, terreno, mas a Israel celestial, que é Israel, onde Jesus irá reinar com todos. Vocês precisam aceitar a Jesus. E o texto fala que alguns se converteram, que alguns judeus que estavam ali se converteram, o texto fala que alguns gregos que estavam ali se converteram, que algumas das mulheres ali de boa reputação se converteram e aceitaram a mensagem que estava sendo pregada. Nós vemos Paulo e Silas fazendo missões, anunciando o Evangelho. A função da igreja é pregar o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. A nossa missão como igreja, como servos de Deus, é sermos cada um de nós um missionário e anunciar as boas novas. E as boas novas é isso aqui que eu estou falando, que eu imagino que Paulo falou naquele momento. É anunciar que Jesus Cristo é o Rei. É anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. É anunciar que Jesus Cristo é o Messias. Mas se você só vai receber Ele, se você não aceitar como seu Salvador, não adianta você ser judeu, não adianta você ser da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você precisa aceitar a Cristo. Não adianta você ser grego, não adianta você ser romano, não adianta você ser brasileiro, não adianta você ser americano, não adianta você ser africano. Para ser salvo, vai ser só aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos anunciar. Que Paulo está fazendo missões. Que Paulo está fazendo missões numa época que era muito difícil, amado. Hoje nós temos todas as condições de chegarmos em todo o mundo bem mais rápido do que naquela época. Porque naquela época, qual era o transporte? Era aviação canela, né, andando, era aviação cabelo, era aviação cavalo, era andar no barquinho. Não havia, o transporte era difícil, mas eles mesmo assim, eles foram anunciando, foram expandindo o Evangelho para vários e vários locais. Os meios de comunicação também eram pouco. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha TV via satélite, naquela época não tinha nem jornal impresso. A palavra era anunciada de muito pouco. Naquela época não havia nem um microfone para que eles pudessem falar sem pensar muita voz, como estou falando aqui. E a gente fala da garganta para que toda aquela multidão pudesse escutar a palavra de Cristo. Mas eles estavam vivendo o Evangelho, eles estavam anunciando a palavra do Evangelho. E o texto nos mostra uma outra coisa que é muito interessante. Quando eles estão falando e as pessoas estão ali aceitando a palavra deles, os religiosos, os judeus, ficaram com inveja. Então eles começaram a chamar outras pessoas, homens, né, vadios, homens de marca de reputação,
para que pudesse atrás dele, para que pudesse perseguir. Ele mora na casa desse rapaz aqui chamado, acho que é pronúncia essa, Jason, não falo na Bíblia, mas é um nome muito importante e interessante, que ele é parente de Paulo. Se você for lá em Romanos, você vai ver Paulo saudando ele como um de seus parentes. E Paulo vai ali para a casa dele para poder se esconder do perigo que está. E quando eles chegam, eles não acham Paulo nem Silas, mas levam a Jason e ali os irmãos que estavam, levam para a presença dos magistrados para que eles fossem julgar. Aqueles homens, provavelmente, Jason era um missionário da terra, era o pastor ali do local, o irmão que estava pregando na sua terra, e recebeu Paulo e Silas, os missionários, vamos dizer assim, de junta de missões mundiais, de missões estrangeiras, estavam ali para anunciar o Evangelho, e aqueles homens são pegos, são levados para o magistrado. E a acusação que eles fazem é o quê? Eles são trazidos, são pregando o Estado de Jesus aí. Eles não falam que o Estado de Jesus é o rei, que o rei não é César, mas que o rei é Jesus. Eles também dizem, que em algumas versões de novembro, esses que estão alvoroçando do mundo chegaram aqui. E se a gente ler no texto, a gente vai ver que eles, logo depois eles pagam fiança, eles são soltos, e eles continuam fazendo o quê? Eles continuam pregando o Evangelho, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque ninguém pode parar a pregação do Evangelho. O inimigo tenta a todo momento parar o Evangelho, porque o inimigo não quer que as pessoas sejam libertas, o inimigo não quer que as pessoas sejam salvas, e às vezes eles usam pessoas que se dizem crer em Deus. Por que ele usa aqui aí contra Paulo e Silas? Ele usa os judeus, ele usa os responsáveis pela sinagoga, ele usa as pessoas que estavam ali estudando o Antigo Testamento, estavam estudando a adorar. Ele usa essas pessoas para ir contra. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão muito religiosas, muitas vezes as pessoas estão estudando a Bíblia, mas não estão entendendo a mensagem. Porque estão lendo a Bíblia como eu leio um livro qualquer. Eu tenho que ler a Bíblia sabendo que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro que eu pego na biblioteca para me ler. A Bíblia não é um livro de Machado de Assis. A Bíblia não é um livro de Shakespeare. A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu tenho que ler a Bíblia, entendendo que quando eu estou lendo a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando comigo. Mas muita gente está lendo a Bíblia como ler um livro qualquer. Então às vezes existem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que conhecem vários versículos de cor, e discutem até mesmo com nós que estamos aqui na igreja, mas conhecem a Bíblia, mas não pratica e nem acredita no que está ali. Sabe por quê? Porque não está deixando o Espírito Santo conduzir o seu conhecimento. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso eu tenho que ler a Bíblia e deixar que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Quando eu deixo o Espírito Santo falar, quando eu deixo o Espírito Santo me conduzir, eu vou realmente entender aquilo que está no livro e eu vou praticar o que está nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sempre gosto de frisar, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Mas se eu estiver preso pela minha própria vaidade e achar que eu já conheço tudo, que eu já sei tudo, muitas vezes eu vou impedir que Deus fale comigo. Então, uma coisa para que eu possa crescer espiritualmente, eu preciso ser humilde. Eu preciso entender que eu não sei nada. E que eu tenho que estar pronto a cada dia a aprender e a ouvir a voz de Deus. Porque assim Deus vai poder falar comigo. E Deus quer falar com cada um de nós, mas nós precisamos buscar a Deus. E quando eu quero fazer missões, nesse texto nos ensina, quando eu quero pregar a palavra de Deus, quando eu estou pregando o verdadeiro Evangelho, nós sofremos oposição. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos desagradando o inimigo e, consequentemente, nós seremos perseguidos por pregar a verdade, por pregar a palavra de Deus. A igreja crescia no primeiro século porque a igreja vivia a palavra de Deus. A igreja crescia no primeiro século porque a igreja não estava preocupada com as coisas desse mundo. A igreja não achava que ela ia mudar o mundo, tendo o maior número de senador, um senado romano.
quem Judas escolhe é porque Roma tinha um seu Senado, tinha lá os seus senadores. A igreja estava naquele contexto, mas a igreja não estava preocupada, os cristãos não estavam preocupados em colocar homens lá no Senado para representar o interesse da igreja no Império Romano. Os cristãos não estavam preocupados em ter os seus crentes, seus cristãos lá no Sinédrio, lá junto dos principais dos judeus. Que a gente vê, Paulo largou tudo. Paulo fazia parte do grupo de elite dos judeus, mas ele largou tudo para pregar Cristo, para pregar o Evangelho. A igreja não estava preocupada em ter uma grande influência política e econômica naquela época, mas a igreja estava preocupada em viver o reino de Deus. Por que a igreja não estava preocupada em ser deste mundo, mas a igreja estava preocupada em ser diferente deste mundo? Que a gente vê muita gente hoje, infelizmente, muitos religiosos preocupados em crescer neste mundo. Estão preocupados qual a nossa eleição, se a bancada evangélica vai ser maior ou se vai ser menor. Eu não estou dizendo que você tem que votar em qualquer outra eleição, você vai procurar aquele candidato que mais condiz com os nossos princípios bíblicos e valores cristãos. Mas eu estou dizendo que não é isso que vai modificar a sociedade. Não é isso que a igreja deve estar preocupada. O que a igreja deve estar preocupada é anunciar que só Jesus Cristo salva e viver segundo os evangelhos. Porque quando eu sou cristão, eu não vivo pela lei do homem, mas eu vivo pela lei de Deus. E mesmo que aonde eu esteja, façam lei que seja contrária à palavra de Deus, para mim pouco importa que eu vou continuar seguindo o que está na Bíblia, e não aquilo que está feito na lei dos homens. E como bom cidadão, eu sempre vou respeitar as leis civis e penais do meu país, de todas as leis que existem. Mas todas as vezes que essas leis entram em conflito com a palavra de Deus, prevalece a palavra de Deus. Porque quando a gente lê os grandes homens da Bíblia, os grandes profetas, a gente vê que todas as vezes que a palavra, que as leis dos homens eram contra a palavra de Deus, eles ficavam com a palavra de Deus. Enquanto a lei dos homens ela está de acordo com a lei de Deus, nós seguimos as leis. Mas quando uma lei ela vai contrária à palavra de Deus, eu vivo com a palavra de Deus. Se existir uma lei proibindo se pregar o Evangelho, eu vou continuar pregando o Evangelho. Porque Deus, Jesus, me mandou ir e pregar o Evangelho em todos os lugares e em todas as nações. Porque não tem que prevalecer a vontade de Deus. E a igreja naquela época era assim. E por isso a igreja vinha crescendo e vinha assustando os judeus, vinha assustando os romanos. Porque aquele grupo era um grupo diferente de pessoas. Os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, não foi pelos judeus, foi pelos próprios romanos. E o que aconteceu? Isso eu estudando o cristianismo, que eu aprendi. Os romanos começaram a olhar um grupo, que aquele grupo estava seguindo. Os romanos acharam aquele grupo meio estranho, porque não era o grupo que estava ali entre os judeus, que acreditavam nos Deus dos judeus, mas que não eram judeus. E aí recebia grego, recebia gentil, judeu, ele não se mistura muito com ninguém, porque está tudo misturado. E também não era. Gente, que grupo é esse? Que grupo estranho é esse? Como eu vou chamar essa turma toda? Então eles começaram a chamar, né, de cristão. Por que cristão? Partidário de Cristo, ou pequeno Cristo. Porque os romanos chamaram os cristãos assim, em Antioquia. Eles começaram a receber esse nome de cristãos, porque são partidários de Cristo. Eles eram um grupo diferente. Eles eram um grupo que adorava ao único Deus, mas não eram judeus como os outros. Eles eram um grupo que tinha uma vida, uma conduta diferente. Eles eram um grupo que eles se juntavam com outras pessoas, se misturavam tudo, mas ao mesmo tempo vivia segundo a vontade de Deus. E esse grupo começou a crescer, porque o cristianismo ele tem essa ideia, ele tem essa ordem de Jesus e pregar o Evangelho. Então não era um grupo fechado para uma nação, mas era para todas as nações. Eles começaram a espalhar a mensagem em todos os locais. E esses cristãos viviam junto em comunidade, se amavam uns aos outros. Então dentro do cristianismo, eles olhavam para aquelas pessoas e eram bem diferentes. Aí eles compartilhavam as coisas uns com os outros, como diz o livro de Atos. Não havia egoísmo, não havia aquele pessoa querendo ser maior do que a outra, mas todos ali tinham tudo em comum. Os cristãos eram um grupo diferente. E até as pessoas começaram a olhar, e os cristãos ajudavam uns aos outros. Hoje nós temos várias instituições que ajudam crianças
Se uma criança ficasse abandonada, perdesse pai, mãe, família, ficava lá para morrer. Ninguém tinha governo que cuidar, não tinha nada. São os cristãos, historicamente, são os primeiros grupos que vão acolher essas pessoas que eram marginalizadas na sociedade, vão adotar e vão se criar aí, futuramente nós vamos chamar de orfanato de casa, que é a que cuida de menores. Por quê? Porque a igreja exalava o amor de Cristo. A igreja não estava preocupada com questões políticas, questões econômicas, mas estava preocupada em viver o Evangelho de Jesus, em viver o Evangelho de Cristo. Eles estavam pregando esse Evangelho, por isso que eles estavam fazendo uma revolução no mundo sem ter arma, sem ter espada. Esses cristãos estavam tão firmes daquilo que eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. E eles morriam, mas não negavam a sua fé, porque eles eram perseguidos pelos judeus, os religiosos da época. Eles eram perseguidos pelo Império Romano, perseguidos por qualquer acusação que fizeram a Jason e os outros. Nós estamos falando que existe um outro rei, o tal de Jesus aí, que não é César. César era o nome que se dava ao imperador romano, ao rei de Roma. Quando Jesus é crucificado, colocando lá uma acusação, na cruz, o quê? Rei dos judeus. Ele está dizendo que é rei, o rei não é César, o rei é ele. Essa era a acusação. Mas, amados, os cristãos não estavam preocupados com isso, porque eles entendiam que o reino dele não era deste mundo. Como Jesus falou para Pilatos no dia do seu julgamento: o meu reino não é deste mundo. Então, o reino nosso não é deste mundo, mas o nosso reino é dos céus. Eles estavam vivendo segundo a vontade de Deus. E quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, a igreja vive segundo a vontade de Deus, nós fazemos a diferença aonde a gente está inserido. A igreja precisa fazer diferença aonde a gente está inserido. A igreja precisa ser transformadora. E nós não somos transformadores quando a gente realmente vive o verdadeiro Evangelho de Jesus. Quando a gente realmente entende a Sagrada Escritura e pratica. Não é só entender que eu falo de conhecimento intelectual, mas é entender no sentido de praticar e viver o Evangelho. Entender que o Evangelho é o único que tem o poder de transformar as pessoas. Porque só o Evangelho liberta. Por isso que Paulo estava ali pregando a palavra, e por isso que eles estavam sendo perseguidos, porque quando nós vivemos segundo o verdadeiro Evangelho, nós vamos contrariar esse mundo pecaminoso que a gente está inserido. Porque quem que vive o verdadeiro Evangelho, ele não vai concordar com o pecado, mesmo que para essa sociedade o pecado seja o normal e seja o natural. Quem vive o verdadeiro Evangelho não vai concordar em receber um dinheiro que não deveria, para se dar bem financeiramente, porque sabe que é melhor ter pouco, mas ter a sua salvação, do que perder o mundo inteiro com algumas moedas. Porque quem vive o verdadeiro Evangelho, não vai querer sair na rua e ficar com uma, duas, três, e trair a sua esposa, com a amante, porque sabe que isso é pecado, isso é contra a lei de Deus, então ele vai querer ser fiel à sua esposa até a morte, porque ele vive segundo os preceitos da palavra de Deus. E mesmo que o mundo fale que isso é certo, que isso é o correto, ele vai continuar afirmando que não, porque o que é correto é o que está na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Aquele que realmente serve a Jesus, ele vai dizer que homem é homem, mulher é mulher, e não tem psicólogo e psiquiatra de ideologia de gênero que vai dizer o contrário, porque foi assim que Deus fez e é assim que é. Ou você nasce homem ou você nasce mulher, porque o que está na palavra, o que está na palavra é a verdade. Quem está na palavra de Deus não se mistura com esse mundo, não se contamina com esse mundo, mas vive segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus. E isso é ser cristão. Quando o pregador tenta pregar de uma forma, ser muito dócil e agradar a plateia, muitas vezes ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Mas o verdadeiro pregador é aquele que fala aquilo que Deus manda, independente se vai agradar ou não. Porque o verdadeiro missionário, ele quer a igreja cheia de pessoas, mas ele quer a igreja cheia de pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não quer a igreja cheia de pessoas vivendo segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria consciência e indo para o inferno perdendo o seu tempo. Então precisa pregar a verdade, e a verdade é só Jesus Cristo salva, e que Jesus Cristo veio para salvar a todos. Eu imagino Paulo, Silas, já estão falando aqui para ele. Agora é diferente. Agora o Evangelho, praticamente, fala do povo judeu.
E nós que somos judeus precisamos crer em Jesus. E você que não é judeu precisa crer em Jesus. Porque a regra agora é o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Evangelho é para tudo e essa mensagem é anunciada. E quando nós estamos revestidos pelo amor de Cristo, nada nos importa mais que pregar o Evangelho. Eu falei que a igreja no passado era muito perseguida. Quer dizer que nós temos aí os jovens Gustavo no Brasil, achar que se tem liberdade religiosa total. Mas nós que estudamos missões, que trabalhamos com missões, que pesquisamos com missões, vê que em muitos países, os nossos missionários, os nossos irmãos, são tão perseguidos quanto os nossos irmãos lá do passado. Se você for pregar o Evangelho do Irã, se você for pregar o Evangelho na China, se você for pregar o Evangelho na Somália, em vários países, se você for pregar o Evangelho, você corre sério risco de vida, porque você é proibido de falar de Cristo. Ou senão você pode até ser cristão, mas você não pode falar para ninguém, não anunciar para ninguém, porque se você anunciar, você vai ser preso. Assim como nossos irmãos Paulo e Silas já foram presos, assim também acontece nestes países, e muitos perdem a sua cabeça, porque estão pregando o Evangelho. Mas ao exemplo que nossos irmãos lá na igreja primitiva faziam, muitos de nossos missionários estão morrendo, mas não estão deixando de anunciar que só Jesus Cristo salva e que só Jesus Cristo liberta. Porque eles entendem que a coisa mais importante do mundo é anunciar a palavra de Deus. E nós recebemos essa missão de anunciar esse Evangelho, de pregar a palavra de Deus. E muitas vezes, meu irmão, o que nós estamos fazendo? Será que nós realmente estamos alvoroçando o mundo? Não é só que os cristãos estavam alvoroçando o mundo, para eles que estavam bagunçando o mundo, que eles estavam vendo, eles estavam quebrando o sistema, estavam mudando as coisas. Quando os cristãos estavam fazendo isso, eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. E o que nós estamos fazendo como cristãos? Nós precisamos anunciar esse Evangelho em todos os locais. E Deus nos chama para anunciar essa palavra em todos os lugares. E missões começam na minha casa. Eu começo anunciando Jesus na minha casa, eu vou anunciando Jesus até do outro lado do mundo. Essa é a missão, esse é o propósito de cada um de nós. Mas para isso eu não posso estar perdendo tempo com outras coisas. Eu tenho que ter foco na palavra de Deus. Eu tenho que ter foco em anunciar o Evangelho. O Evangelho não é para mim, não pode ser algo para mim querer aparecer. O Evangelho não pode ser algo, uma profissão. O Evangelho é a missão que Deus nos deu de anunciar o nome de Cristo, que só Jesus Cristo salva. A igreja não é para ser um clube social onde as pessoas se encontram, apesar que faz parte da comunhão, mas a igreja é um lugar, principalmente onde a gente está, nós estamos em comunhão e anunciando a palavra de Deus para outras pessoas. A igreja crescia e a igreja cresce quando as pessoas olham para a gente e vê a luz de Cristo. E vê em cada nós um pequeno Cristo, mas para isso tem que ser igreja. Porque a igreja não é essa parede, a igreja não são essas quatro paredes, a igreja não é esse templo, mas a igreja é cada um de nós. E aonde a gente está, a gente é um pedacinho dessa igreja, como diz minha mãe, que a coisa dela pode falar. Onde eu estou, eu sou um pedacinho da igreja. E aonde a gente está, a gente é esse pedacinho da igreja. E aonde a gente está, as pessoas precisam ver em nós Jesus Cristo. Agora, as pessoas não me amam de Jesus Cristo, o pastor Robson, se eu estou aqui pegando uma coisa, mas o meu dia a dia é diferente. As pessoas não vão ver Cristo em mim se eu estou aqui falando de Deus, durante o meu trabalho, a minha boca sai com um monte de palavras, que não condiz com o cristão. Da minha boca sai palavras, sai palavras que eu não deveria, que eu faço fofoca. As pessoas não vão ver Cristo em mim. As pessoas precisam ver Cristo em cada um de vocês. Para que nós possamos ser essa igreja, para ser uma igreja missionária, nós precisamos ser uma igreja acolhedora, que acolhe a todos. Nós precisamos acolher. As pessoas precisam sentir bem no nosso meio. E a gente só consegue viver isso quando a gente vive o verdadeiro Evangelho. Jesus não, o ID de Jesus, irmãos, não é só para o missionário que é chamado para ir lá para a África pregar a palavra. O ID de Jesus não é só aquele que é chamado para ser um pastor. O ID de Jesus é para todos nós, em todos os lugares, pregando a palavra, porque só Jesus Cristo salva. Nesse momento tem pessoas aqui, professor Souza, morrendo sem conhecer a Cristo, morrendo sem ter salvação. E muitas vezes nós não falamos de Cristo para eles. Nós não anunciamos a eles que eles
Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar a Jesus. Nós precisamos ter o nosso coração ardendo por missões. Nós precisamos acender as chamas de missões no nosso coração e na nossa vida, de anunciar que só Jesus Cristo salva. Mas entender que quem leva a pessoa a se converter, a converter da justiça, do pecado, do juízo, não somos nós, não é os pastores, não somos vocês, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho que me colocar nas mãos de Deus para anunciar esse Evangelho, no tempo e fora do tempo. Viver o Evangelho, viver segundo a palavra de Deus. E viver o Evangelho, como a Bíblia diz, é a cada dia o homem negar a si mesmo. É negar muitas vezes as nossas próprias paixões, é negar muitas vezes os nossos próprios desejos, é negar muitas vezes muitas coisas para viver a vontade de Cristo, para viver a vontade de Deus. É estar disposto a ir aonde Deus mandar. É não estar disposto a fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus me manda fazer. Eu tenho que viver aquilo que Deus manda. Eu tenho que cumprir o chamado que Deus me deu, não aquilo que eu quero. Eu gostaria muito de cantar, eu gosto muito de música, eu gostaria de ser cantor, mas eu não canto mal. Então Deus me chama para pregar, então eu tenho que me dedicar a pregar a palavra a cada dia, mais e mais, porque o meu dom não é esse. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou. E a cada um aqui Deus deu dons e talentos diferentes uns dos outros, porque nós somos um corpo. E cada um é uma peça desse corpo. E nós precisamos estar unidos, irmãos, para crescer. Porque quando o nosso corpo não está bem, se eu machuco uma pontinha da minha unha, Deus diz que alguma coisa me incomoda, eu não estou bem. Então toda a parte do corpo precisa estar bem. Você é importante, porque Deus está contigo. E você tem que entender que você tem valor para pregar o Evangelho. Você tem que se colocar à disposição de Deus. Não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. É obedecer o que Deus está mandando. Muitas vezes, mesmo não entendendo o que Deus está mandando você fazer determinadas coisas. Porque às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente não entende o que Deus está mandando fazer isso. A gente olha para os nossos olhos e a gente fala que aquilo parece loucura, parece não ter sentido. Mas depois nós vamos ver que é a vontade de Deus em nossa vida. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu não entenda porque eu estou passando pelaquela situação, eu tenho que estar disposto a cumprir o ídolo de Jesus. O que muda o Brasil, o que muda o mundo, não é a política. O que muda o Brasil, o que muda o mundo, não vai ser a tecnologia, não vai ser a ciência. O que muda as pessoas é o Evangelho de Cristo. E só o Evangelho de Cristo liberta. Mas nós temos que estar prontos na coisa. A junta de missões mundiais faz um trabalho tremendo. Tanto as juntas de missões mundiais quanto as juntas de missões nacionais. O trabalho é incrível. E às vezes a gente não valoriza aquilo que é nosso. Eu já contei aqui, vou contar de novo, mas ano passado a gente viu, né, no Jornal Nacional, na CNN, na grande rede de televisão, está vindo um grupo de avião chegando no aeroporto, não sei se é Rio de Janeiro, em São Paulo. E chegaram as pessoas lá do Afeganistão, pessoas que estavam refugiadas, pessoas que tinham perdido as suas casas, pessoas fugindo lá do governo que está querendo matar todos eles. Estavam vindo o Brasil, sabe para quê? Para ser recebido por um grupo de religiosos no Brasil, que tem uma vila chamada Vila Minha Pátria, onde recebe pessoas refugiadas, e lá eles são cuidados. Sabe quem faz esse trabalho? A Junta de Missões Mundiais e a Junta de Missões Nacionais. Eu estava no dia da Convenção Fluminense, quando o secretário da Junta de Missões Nacionais falou que o projeto chegou. Na época ainda era o governo, se não me engano, era o governo Bolsonaro, ainda o ministro ligou, ele ligou para o nosso secretário da Junta, pedindo pelo amor de Deus se eles tinham algum lugar para receber um pessoal que tinha que vir lá no meio da guerra. Eles não tinham mais lugar. O nosso secretário falou: a gente vai dar um jeito. Está até hoje recebendo pessoas de várias nacionalidades que estão refugiadas de guerra e conflito. E lá tem a oportunidade de ouvir falar de Jesus. É essa a igreja que pode se responder a poder as pessoas. Mas Deus está bem aí, toda hora na mídia isso passa, a nossa Cristolândia, que trabalho fantástico que os nossos missionários fazem. Pessoas são tratadas como lixo, que estão perdidos na joga, que não tem mais solução, mas que as nossas juntas de missões recebem trabalho, que a gente vê que são transformados. Todos são transformados, não.
mas uma boa parte ali tem a oportunidade de entender a mensagem do Evangelho de Cristo. E muitos outros são pastores e missionários anunciando histórias de Jesus Cristo salvo. Isso é fazer missões. É você levar o Evangelho para todos. É você levar o Evangelho para aqueles que mais necessitam. Mas eu tenho que ser um missionário todo dia da minha vida. E tem muitas pessoas aí precisando vir para Jesus. Tem muitas pessoas aí para pessoas perdidas no álcool, nas drogas, na prostituição, em tantas coisas erradas. E nós temos o poder de transformar, não nós, mas a palavra de Deus, que pode transformar o homem, que modifica a vida das pessoas. E nós precisamos levar o Evangelho de Cristo. Por isso nós nunca podemos deixar de ser missionários, em todo tempo, em todo lugar, anunciando que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é a solução. Como Paulo, como Silas e como o Jason, que é como Paulo na Bíblia, a gente contém mais 2 ou 3 vezes na Bíblia, estavam dispostos a viver o Evangelho, a ser presos, a ser espancados, até se mesmo a ser morto por amor a Cristo. Nós também temos que estar dispostos a fazer tudo para anunciar o Evangelho de Cristo, porque só Ele modifica a vida. E Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. E nós precisamos anunciar o santo nome de Jesus. Que Jesus seja a diferença, que o Espírito Santo nos conduza cada dia e que nós possamos, aonde a gente está, fazer a diferença. Que as pessoas, ao olhar as nossas vidas, vejam a presença de Cristo. Seja cristão o tempo inteiro. Não seja cristão somente aqui quando você estiver dentro desse tempo, não. Mas no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu comércio, na sua casa, você precisa ser um missionário. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo. E assim nós vamos estar contagiando o mundo no bom sentido, anunciando que só Jesus Cristo salva e nos liberta. Amém? Que Deus nos abençoe. Teremos cantina lá, churrasquinho misto lá, R$10 apenas para ajudar nas missões. E ensaio amanhã para as crianças e adolescentes às 19 horas. Entendeu o anúncio? Ainda em anúncio, eu queria convidar todos vocês, a família de vocês, para que domingo que vem, às 19h30, nós vamos começar às 7h30, domingo que vem, tá, irmãos? Domingo que vem, domingo de Páscoa, nós estaremos comemorando a ressurreição do Senhor. E nós teremos uma peça teatral aqui na igreja, chamada Ele Vive. Então eu queria convidar vocês para estarem conosco todos, domingo a partir das 19h30, no nosso culto de Páscoa, culto da ressurreição, né? Que Deus